Havia lugares que o tempo parecia ter esquecido, onde o vento sussurrava nomes que ninguém mais lembrava, e o solo escondia segredos que não deviam ser descobertos. Um desses lugares era a Mata de Anhangá, um pedaço de floresta que se estendia além das serras e cercava a pequena vila de Santo Áureo. A vila era simples, feita de poucas ruas de terra, cercada por plantações e por uma névoa que parecia nunca se dissipar completamente. Os mais velhos diziam que Anhangá significava espírito amaldiçoado, na língua dos antigos, e que a floresta carregava a presença de algo que não pertencia mais a este mundo. Durante o dia, a mata parecia apenas densa e misteriosa, mas à noite, ninguém ousava se aproximar. As casas se fechavam cedo, e até os cães ficavam em silêncio, como se pressentissem algo que os humanos fingiam esquecer. Era um medo herdado, enraizado no povoado. E, como toda tradição antiga, havia quem zombasse dela menos até que a mata resolvesse responder. Numa tarde abafada de verão, um grupo de jovens decidiu desafiar o mito. Eram 5: Lara, curiosa e destemida; Henrique, seu namorado, sempre cético; Sônia, mais sensível e supersticiosa; Vinícius, o brincalhão; e Tomás, que fingia coragem para esconder o medo. Reuniram-se na praça central, debaixo da figueira centenária, e planejaram um acampamento. Vamos até o rio, disse Lara ajustando a mochila. Dizem que lá tem uma vista linda à noite. O velho Osório, sentado no banco de madeira, ouviu e balançou a cabeça devagar. Tinha a pele enrugada e os olhos fundos, como quem já vira coisas demais. O rio corre dentro da mata, menos murmurou. E quem entra em Anhangá à noite não volta com a alma inteira. Vinícius riu. Alma inteira, seu Osório. Isso é conversa para assustar gente nova. O velho o encarou por um instante, o olhar tão firme que até o riso dele perdeu força. Não é conversa, rapaz. A mata guarda os que a desafiam. Ela não esquece. Mas ninguém deu ouvidos. O calor do dia se misturava à excitação do desafio. E em poucas horas, o grupo partia rumo à trilha antiga que levava ao rio. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho profundo, e os últimos raios de luz filtravam-se pelas árvores como lâminas douradas. A mata os recebeu com um silêncio pesado. O som das folhas sob os pés parecia alto demais. O ar, úmido e denso, cheirava a terra molhada e a algo mais. Um perfume adocicado e estranho, quase imperceptível, mas que fazia a pele arrepiar. Foram andando, rindo alto para espantar o medo, até que o caminho começou a mudar. As árvores ficaram mais próximas, os galhos mais retorcidos, e a luz do dia desapareceu rápido demais. Quando finalmente montaram o acampamento às margens do rio, já era quase noite. Acenderam a fogueira. O reflexo das chamas dançava na água parada. Viu só, disse Lara. Nada de espíritos. Só a gente e a floresta. Henrique sorriu, mas seus olhos não disfarçavam a tensão. É, só a gente. Sônia permaneceu quieta. Olhava para o outro lado do rio, onde a mata parecia mais escura, quase viva. Alguém está vendo aquilo, sussurrou. Os outros seguiram seu olhar. Entre as árvores algo se movia devagar. Um vulto branco, que parecia humano por um instante, mas depois se deformava no escuro. Deve ser um animal, disse Tomás, tentando rir. Um veado, talvez. Mas ninguém respondeu. O vulto parou, e por um breve segundo 2 pontos vermelhos brilharam na escuridão. Olhos, o vento soprou mais forte. As chamas da fogueira vacilaram. Um som distante ecoou menos algo entre um lamento e um rugido. Henrique levantou-se e apontou a lanterna. A luz cortou o escuro, mas não revelou nada. Só árvores e sombras. Acho melhor a gente dormir, disse Lara. Amanhã a gente volta cedo. Mas ninguém dormiu bem naquela noite. O som do vento parecia trazer vozes. Murmúrios em uma língua antiga, que sussurrava nomes. O nome de cada um deles. Quando o primeiro grito ecoou, já era madrugada. Sônia acordou sobressaltada, o coração disparado. O luar ao redor. Vinícius não estava na barraca. O tecido tremia com o vento. E havia passos do lado de fora. Ela chamou, mas ninguém respondeu. Então saiu, ainda tonta de sono, e viu algo se arrastando à beira do rio. Parecia Vinícius menos, mas os movimentos eram errados. Contorcidos, ele tentava falar, mas o som que saía de sua garganta era um sussurro rouco, quase um gemido. Sônia deu um passo à frente, e o corpo dele desabou. O restante do grupo acordou com um grito dela. Correram até o rio, mas o corpo já não estava mais lá. Só a marca na lama menos, e algo como pegadas, profundas,
com 3 dedos longos e afiados. Henrique olhou ao redor, o rosto pálido. A gente tem que sair daqui agora, mas a trilha havia desaparecido. Onde antes havia o caminho, agora só existiam árvores, densas, espessas, como se tivessem crescido durante a noite. Lara sentiu o coração apertar. Isso não é possível. O vento soprou de novo, trazendo aquele mesmo perfume adocicado, agora mais forte. E entre o som das folhas, uma voz grave se espalhou. Sem direção. Anhangá não perdoa quem entra sem pedir. O som parecia vir de todos os lados, ecoando entre as árvores e dentro das cabeças deles. Henrique segurou a mão de Lara. Corre. Eles correram, sem rumo, tropeçando nas raízes e caindo na terra úmida. Atrás deles, passos pesados seguiam, cada vez mais próximos. E às vezes, os passos vinham da frente também. A mata os confunde e girava ao redor, e o ar ficou tão denso que parecia vivo. Foi então que viram a clareira. No centro, uma árvore gigantesca, com um tronco coberto de inscrições antigas. As marcas lembravam figuras humanas ajoelhadas diante de uma criatura com chifres e olhos em chamas. Sônia caiu de joelhos. Isso é um altar. Lara se aproximou, atraída por algo que não compreendia. Tocou a casca fria da árvore e sentiu o tronco pulsar. Um som baixo, como um coração batendo, vibrou sob sua mão. O vento cessou. O silêncio se espalhou. E então, do chão, começou a surgir uma névoa branca. Dentro dela, uma forma tomou corpo. Primeiro olhos vermelhos. Depois o contorno de algo que lembrava um homem, mas coberto por sombras e ossos de animais. O rosto era indefinido, como se estivesse em constante movimento. A criatura ergueu a cabeça e a voz voltou, grave, arranhada, mais clara. A floresta lembra. Vocês esqueceram o nome do que a protege. Henrique tentou falar, mas as palavras não saíram. A visão do ser o paralisava. Lara deu um passo à frente. O que você é? A criatura se inclinou lentamente. Sou o que resta do que chamavam Anhangá. E então, tudo se apagou. Quando Lara abriu os olhos novamente, o mundo estava mergulhado em uma penumbra azulada. A fogueira havia se apagado, e o rio parecia ter secado, deixando apenas um leito de lama escura que respirava, como se fosse feito de algo vivo. O ar estava pesado e frio, e o cheiro de podridão misturava-se ao perfume adocicado que antes era apenas um vestígio. Agora, era sufocante. Henrique estava ao lado dela, o rosto coberto de terra, o olhar perdido. Nia trêmia, segurando um colar com um pequeno pingente em forma de cruz, enquanto Tomás murmurava para si mesmo, tentando convencer-se de que ainda estavam sonhando. Mas não era um sonho. O som da floresta havia mudado. Não havia mais o canto dos insetos, ou o estalar de galhos. O único som era o da respiração deles e algo distante, arrastando-se por entre as árvores, como garras raspando contra a madeira. Lara olhou ao redor. Onde está o corpo do Vinícius? Ninguém respondeu. O chão, onde ele havia caído antes, agora estava coberto por raízes retorcidas, como se a própria terra o tivesse engolido. Henrique aproximou-se, e ao tocar a lama, sentiu algo pulsar sob seus dedos, como um coração enterrado. Recuou de imediato, ofegante. Isso tá vivo. Sônia começou a chorar. Eu falei pra gente não vir. Eu falei. Tomás, que até então tentava manter o controle, olhou para o alto e apontou. Aquilo é o quê? É o quê? No topo das árvores, dezenas de figuras pálidas pendiam entre os galhos, balançando devagar. Eram formas humanas, mas distorcidas, com os rostos cobertos por raízes e musgo, como se a floresta tivesse absorvido cada um deles. E, mesmo à distância, pareciam observá-los. O terror se espalhou entre o grupo. Correram novamente, sem rumo, guiados apenas pelo instinto de fugir. Mas cada trilha levava de volta ao mesmo lugar. A árvore do altar. Henrique chutou o chão, desesperado. É um labirinto. A floresta está brincando com a gente. Lara olhava fixamente para as inscrições no tronco. E algo dentro dela parecia compreender. As figuras não eram apenas desenhos. Contavam uma história, mostravam um antigo ritual, onde caçadores pediam permissão para entrar na mata. Em troca ofereciam sangue, não de humanos, mas de animais. Um pacto de respeito. Mas em uma das cenas, o desenho mudava. Um homem quebrava o pacto, ferindo a terra e matando o guardião. Desde então, a floresta tornou-se amaldiçoada, e o espírito do protetor, o Anhangá, vagava, punindo os vivos. Lara recuou.
a voz trêmula. A maldição começou com a morte dele. E ele ainda está aqui, preso. Sônia olhou para ela com desespero. Então o que a gente faz? Antes que Lara pudesse responder, o vento soprou forte e a névoa voltou. Agora, dentro dela, as figuras suspensas nas árvores começaram a se mover. Lentamente, os corpos pálidos viravam a cabeça em direção a eles. E um coro de sussurros ecoou. Devolvam o que foi tirado. Henrique cambaleou para trás. A gente não tirou nada, mas a floresta não acreditava. De repente, Tomás foi lançado para o lado. Como se algo invisível o tivesse agarrado. Gritou. E o som foi engolido pela mata. Lara tentou correr até ele, mas o chão se abriu. E raízes surgiram, envolvendo seus tornozelos. Gritou por Henrique, que correu até ela e a puxou com força. As raízes se romperam, mas deixaram marcas na pele, como queimaduras. Ao longe, viram Tomás sendo arrastado para dentro da escuridão. Seu corpo desapareceu entre as árvores. E o silêncio voltou a reinar. Sônia caiu de joelhos, soluçando. Ele levou mais um Lara. Olhou para a árvore. As inscrições pareciam brilhar com um tom avermelhado. Talvez ainda tenha um jeito. Se a maldição começou com a morte dele, talvez o espírito precise de um sacrifício para ser liberto. Mas não um humano. Algo que prove respeito. Henrique respirava com dificuldade, o olhar fixo no tronco pulsante. E o que seria isso? A resposta veio em forma de lembrança. Lara lembrou-se de algo que o velho Osório havia dito na praça. Antes de partirem, a mata não aceita promessas vazias. Ela exige lembrança, sangue e verdade. Ela levantou-se devagar e olhou para o canivete que carregava. Cortou a palma da mão e deixou o sangue escorrer sobre a raiz principal da árvore. Eu devolvo o que foi tirado. A floresta pareceu respirar. As folhas estremeceram e o ar ficou mais frio. A névoa se afastou, revelando a figura do Anhangá novamente. Agora menos sólida, mais espectral. A criatura se aproximou de Lara. O rosto, que antes era uma mistura de sombras e ossos, parecia quase humano por um instante menos, com olhos profundos e tristes. Teu sangue fala com respeito. A floresta escuta. Henrique a segurava pelos ombros, tentando afastá-la, mas ela permaneceu imóvel. A criatura estendeu a mão, longa, esquelética menos, e tocou a testa dela. A dor foi intensa, como se 1000 vozes gritassem dentro de sua mente. Imagens antigas surgiram. Caçadores, fogo, destruição e a morte de algo sagrado. Quando recobrou a consciência, estava caída ao pé da árvore. O céu começava a clarear, o canto dos pássaros retornava, e a mata, antes sufocante, agora parecia viva de um modo diferente, respirando com leveza. Henrique a ajudou a se levantar. Acabou? Lara olhou ao redor. Em parte, Sônia se aproximou, os olhos marejados. O que aconteceu com ele? Lara olhou para o tronco. As inscrições haviam desaparecido, substituídas por uma cicatriz profunda. Ele descansou. Mas a floresta ainda lembra. O trio caminhou de volta, guiado pela luz pálida da manhã. A trilha, agora visível novamente, parecia convidá-los a sair. O vento sussurrava atrás deles. E entre o farfalhar das folhas, uma voz distante ecoou. O pacto foi restaurado, até que alguém o quebre outra vez. Dias depois, quando voltaram à vila, o velho Osório os esperava na praça. Olhou para eles com expressão grave. Vocês viram o que ninguém mais devia ver. A floresta lhes devolveu a vida, mas cobrou um preço. Lara baixou a cabeça. E qual é o preço? O velho se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. Lembrar. E então, por um instante, ela sentiu o vento soprar por entre as árvores, trazendo consigo aquele mesmo perfume adocicado. Olhou para o horizonte, onde a mata de Anhangá se erguia serena e sombria, e pensou ter visto, entre os galhos, o reflexo de 2 olhos vermelhos. Observando, a maldição havia sido quebrada, mas o espírito da floresta continuava desperto, vigiando, à espera do próximo que ousasse esquecer seu nome. Porque certas maldições não desaparecem, apenas adormecem, esperando o vento certo para acordar outra vez. Se gostou, ajude essa alma a descansar, curta e se inscreva.